conhecendo a salvação hoje. As outras aulas, nós intensificamos muito sobre a crença na palavra de Deus, né? E é o mal de muitas vezes as pessoas esfriarem, né? A gente esfriar, porque tudo depende daquilo que você crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Porque tem vários tipos de fé. Tem a fé natural, que você vai chegar a algum lugar, é uma fé natural. Tem uma fé para salvação, quando você aceita Cristo. Uma fé para ser curado. Tem o dom da fé, que é dom de maravilhas. Mas a Bíblia diz que a verdadeira fé, a principal fé, tem que ser pela palavra de Deus. Não é? Por quê? Porque tem muita gente que ela entra pelo caminho do relativismo. Né? A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é que liberta. Né? Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Né? Então, a Bíblia nos dá receita para isso. Né? Tem gente que eles querem entrar pelo caminho do relativismo. Aí você pergunta, irmão, o que é relativismo? É um mal que está assolando até no meio da igreja hoje. Tudo é relativo. Ah, irmão, isso aqui você crê desse jeito, mas eu creio assim. O importante é o que eu creio, que está no meu coração. Você interpreta dessa forma e eu interpreto dessa. É relativo. Para você é errado, para mim não é. Então, quando você não submete ao conhecimento da palavra de Deus, submete às ordenanças da palavra de Deus, fica difícil de você crescer na graça e no conhecimento. Tudo que se passa da nossa fé, o que Deus vai cobrar da gente, Ele não vai cobrar pela boa vontade da pessoa, ou porque ela quis ser boazinha, mas estiver fazendo coisa errada que está na Bíblia, não vai passar a mão também. Né? Então, tudo é pela palavra de Deus. A nossa fé, a Bíblia, é o nosso manual de fé e prática. Eu já ensinei aqui, não sei se foi no vídeo gravado aí. Né? Nós temos a Constituição brasileira, que rege as leis, e também a nossa Constituição do céu é a Bíblia, certo? Então, nós precisamos, como cristão, mesmo que a gente não aceite muita coisa no nosso corpo, a nossa carne não queira aceitar, nós temos que aceitar o que a Bíblia diz, porque é a palavra de Deus, ok? Então, sendo assim, por que eu estou fazendo essa introdução? Porque nós precisamos acreditar na salvação pela palavra de Deus. E o que é essa salvação? A salvação é justamente eu saber que Deus enviou seu Filho para me salvar, e eu, a partir daqui, eu vou partir para o céu. Como vocês estão vendo essa imagem aí. Está vendo essa imagem indo para o céu? Todo ser humano, irmãos, que ele seja cristão, que ele seja budista, que ele seja ateu, de qualquer religião, de qualquer crença, a partir do momento que ele partir dessa terra, ele vai perceber que o seu espírito vai sair do seu corpo. E ao sair do seu corpo, o seu espírito, ele vai querer se encontrar com Deus, independente dele ter crido ou não. Então, nós precisamos conhecer a salvação. Estou vendo aqui. Uma das coisas, quando se trata de salvação, certeza de salvação, na sociedade moderna, que o inimigo talvez já tenha colocado, implantado na mente das pessoas, é um tabu. Não julgue a minha salvação. Não julgue a minha salvação, né? Não julgue para que não seja julgado. Eu sei o que estou fazendo. Deus é que sabe onde vai me colocar, né? Que Ele me coloca onde Ele achar melhor. Isso são pensamentos ignorantes, que a pessoa nem sabe. É a mesma coisa dizer assim, ó, mas se Deus jogar numa fogueira você vai? Quem é que vai? Não. Ele vai fazer alguma coisa para se livrar. Se disser, ó, vai chegar alguém para lhe matar, ele vai fazer alguma coisa para se livrar. Então, são pensamentos irracionais. Deus me coloca onde Ele achar melhor. E a Bíblia mesmo diz, não temas o que mata o corpo, antes temei aquele que tem o poder de jogar o corpo e a alma no inferno. Quem é que tem esse poder? Me digam. Quem é que sabe? Poste aí, por favor.
Quem é que tem o poder de jogar o corpo e a alma no inferno? Deixa eu adiantar aqui para a gente não perder tempo. Tem pessoas que acham que é o Satanás. Não. Deus. Não tem mais o que mata o corpo, antes temer aquele que tem o poder, porque a ordem vem dele. Quando ele diz, ficarão de fora do céu os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, os afeminados, e todos aqueles que amam a mentira, esses não herdarão o céu. Então, eu não posso passar a mão por cima, certo? O inferno é real e o céu é real. Então, vamos lá para a aula, conhecendo a salvação. Então, o que é a salvação? O primeiro texto que nos diz aqui já quebra algumas crenças que vocês vão saber e eu vou aqui falar para vocês. Que é em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, quando o apóstolo Pedro estava começando a pregar ali, depois do Pentecostes, e ele começou a falar de Jesus, que Jesus ele foi uma promessa desde o Gênesis, ele foi uma promessa profetizada pelo profeta Isaías, certo? E ele estava ali pregando, dizendo que ele ia morrer, ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, foi para o céu e disse que ia voltar, ele estava pregando. E o apóstolo Pedro diz, quando chega no capítulo 4, versículo 12, ele diz, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Certo? Não tem outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, por aqui, a gente já quebra algumas falsas religiões, algumas falsas crenças que dizem que para chegar a Deus nós precisamos de um intercessor, de uma pessoa que está mais perto de Deus, uma pessoa que morreu. Então, esse versículo que está em todas as Bíblias, católicas e evangélicas, ela já nos garante. Ela está dizendo aqui, ó, Pedro estava falando, olha, eu vou falar logo para vocês. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens. Vocês podem ver, os pseudos santos é nome dado entre os homens, não é? São fulano, são ciclano, são beltrano, né? Meu protetor fez uma promessa, eu alcancei uma graça e ele é meu protetor e vai me valer até o fim. Eu tenho Deus e tenho ele também para me ajudar, mas Deus não aceita parceria com o ser humano para a salvação. Deus não aceita nenhuma parceria. Por quê? Porque a Bíblia diz que os outros homens todos morreram e separados estavam de Deus. Sim, todos que morreram, mesmo os santos que foram salvos, eles não têm contato mais conosco. Ele não ouve mais a nossa oração. Ele não atende mais os rogos das pessoas. Agora, Jesus sim, porque Jesus morreu, ressuscitou e está vivo. Porque quando ele ressuscitou, ele passou aqui e foi visto por várias pessoas, por cerca, parece de 140 dias ou foi 120, não recordo. Mas ele andou aqui, ele comeu, né? Meu pão, comeu peixe. E quando subiu, ele disse, é-me dado todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra. Né? Então, até a chave do inferno está na mão de Deus, na mão de Jesus. Está na mão de Jesus a chave do inferno e a chave do céu, ok? Estou falando de céu e inferno, gente, porque eu estou falando de salvação, certo? Não adianta, irmão, está falando de inferno e eu vou falar de quê? Vou falar do batismo no Espírito Santo? Não, tem que falar de salvação. Então, quando se fala de salvação, é nosso futuro eterno, com Deus ou sem Deus. Então, vocês precisam entender o motivo pelo qual vocês seguem a Jesus, ok? Não é uma ficção. Outra coisa, irmão. É realidade. Um minuto. E outra coisa, quando esse versículo ele vem dizer em nenhum outro há salvação, é porque mesmo naquela época já tinha outros, em outros tipos de deuses que o povo já acreditava. Então, houve, né? ele já foi logo dizendo aí, Deus Sol, Deus Lua, não é de hoje que tem essas histórias. E aqui já quebra toda dúvida. É onde a gente sempre entra. Quem salva não é religião. Quem salva é Jesus. Aqui está dizendo, então, em nenhum outro há salvação. Pode ter cura. Falsa cura. E irmão, é uma falsa cura. O diabo também ele faz as suas artimanhas. Mas salvação só em Jesus. E a verdadeira cura só em Jesus. Continua. Amém. Vamos lá, vamos para o próximo. A introdução. A salvação é a maior, guarde isso, viu?
a maior bênção que o ser humano pode receber e, ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é o tema central da Bíblia, ok? Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6, ok? Então, para vocês entenderem que a maior bênção, tem gente que ela entra, não estou desmerecendo, porque às vezes Deus também usa essa isca para a pessoa se encontrar com Deus. Mas as pessoas ela recebem uma cura, ela vai para a igreja porque recebe uma bênção financeira, porque recebe um namorado, recebe uma namorada, recebe uma casa, recebe isso, recebe aquilo, porém, ela não tem uma experiência de salvação. Quem é você para julgar, irmãos? A gente observa pelas atitudes, certo? As atitudes. Quando você tem experiência de salvação, você se torna filho de Deus. E como é que se tem essa experiência de salvação? A experiência de salvação, ela é dada quando a pessoa aceita Jesus com arrependimento, ok? Quando você se arrepende dos seus pecados e reconhece o sacrifício de Cristo, você recebe o Espírito Santo e começa a ser uma nova criatura. Vou adiantar porque possivelmente vamos ficar retornando a esse tema para que fique bem massificado em nossas mentes e coração. Pronto. O que é a salvação? É um ato soberano de Deus. Vê aí, Renildo, já esse versículo aí, 2 Coríntios, viu? A salvação é um ato da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. Ok? Vocês estão vendo aí a ilustração. Estão vendo? Renildo, lê aí o versículo. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Vou falar alto. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Porque deu o ato soberano da vontade de Deus. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Quero que vocês pensem agora em Deus Pai e Deus Filho. O homem, quando pecou, a gente vai ainda falar sobre isso, mas eu já vou ver aqui, porque lá eu vou adiantando. Quando o homem pecou, porque Deus, o homem tinha um relacionamento diário com Deus, falava cara a cara, não tinha falta de nada. Mas quando o homem pecou, ele se separou, ele perdeu a presença de Deus, certo? Ele perdeu a essência da criatura fiel de Deus. Os seus olhos se abriram, ok? Então, ele se entregou. Amém. Imagine que você se entregou de alguém. Você deve a alguém, você fez o mal e aquela pessoa se entregou de você. Mas Deus, em misericórdia, essa pessoa vai e ela providencia algo para se reconciliar com você. Você sendo culpado, você que deveria ter pedido perdão. Mas ele providenciou algo para você chegar novamente a ele. Então, esse versículo está dizendo justamente isso. Vocês estão vendo uma cruz aí, né? Em outra aula, eu passei um slide que tinha algumas coisas. Quando o homem pecou, havia um abismo entre o homem e Deus. Só que os homens, eles tentam ir a Deus. Os homens, vamos dizer, que creem em Deus. Eles todos querem ir a Deus. Mas eles querem ir somente pela caridade, pelas boas obras, né? Pela a sua vida moral, não é apenas sua. Isso aí significa folhas, que eu vou falar mais na frente. Né? Mas essas coisas não atingem o coração de Deus. Não atinge para a salvação. Por um lado, se você for meditar até lá no livro de Atos, capítulo 10, quando a primeira conversão do primeiro gentio, que era Cornélio, Cornélio era um homem que fazia caridade, esmola, fazia a vontade de Deus, então Deus providenciou que Pedro fosse pregar para ele. Então, essas pessoas, eu também creio que Deus providencia algo mais forte, alguém que vá pregar, não tirando também o livre-arbítrio. Ele leva a palavra para essas pessoas e também dá o direito delas aceitarem ou rejeitarem, porque não somos um robô.
certo? O Espírito Santo convence, mas a decisão é nossa. Mas falando aqui nesse contexto, a única solução que ia preencher esse abismo entre você, imagine você de um lado e Deus do outro. E esse abismo aqui, vamos dizer que tem uns 50 a 100 metros. E você vai querer dar um pulo. E o único lugar que vai preencher isso aqui será a cruz de Cristo. O sacrifício que foi pago. Então, quando você aceita Cristo, eu até essa semana estava pregando para um cidadão, e veio outra ilustração e eu quero passar para vocês. Vocês não estão, olha só, eu vou ilustrar aqui as minhas duas mãos. Então, você está do lado esquerdo e Deus está do lado direito, certo? O homem aqui, o céu do outro lado, certo? E no meio tem um abismo, mas você não vai conseguir passar. Então, Jesus veio e fez isso aqui no abismo. Então, quando você... Eu vou ilustrar dessa forma para que você possa entender. Vamos dizer aqui que você aceitou a Cristo. Então, Cristo pega você aqui, leva lá no céu e escreve o seu nome. Ok? Porque a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, o nosso nome é escrito no livro da vida. Então, o seu nome fica lá. Agora você fica aqui entre o céu e a terra e Cristo. Vai viver em Cristo até chegar o dia de tudo acabar, ou você ir, ou eu ir, né? Tudo faz, e vai chegar a prestação de conta. Então, você estava em Cristo, o seu nome vai estar escrito lá no céu, ok? Então, esse é um processo de salvação. É o ato da soberana vontade de Deus. A vontade de Deus foi justamente essa, enviar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? As pessoas se enganam achando que Deus é muito bonzinho, ele é bom, ele é misericórdia, mas ele é tão bom que já enviou seu filho. Agora, o homem, ele rejeita, ele não diz, jamais vai dizer eu rejeito Cristo, mas as suas práticas. Por quê? Porque quando chega na cruz, Jesus mesmo diz, aquele que quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Mas sabendo, irmãos, também que vamos levar a cruz de Cristo. Mas não estamos só. Ele estará conosco, está conosco através do Espírito Santo. Vamos lá. Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Ainda continuando sobre um ato da infinita misericórdia de Deus. É também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé, e não através dos próprios méritos ou boas obras. Está entendendo? Esse ato é dado mediante a fé em quê? A fé em Cristo. A verdadeira fé que vem da palavra de Deus. Certo? E não através de nossos próprios méritos ou boas obras. Você precisa saber também que a salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário. Conforme a profecia de Isaías. Tem Isaías aí? 53, 4, 7. Certo? O que isso aqui quer dizer enquanto ele acha? Vamos dizer, Jesus ofereceu o sacrifício perfeito. O maior sacrifício, o maior presente que Deus tinha para oferecer, ele ofereceu através do seu Filho. Ele vai aceitar ser trocado pelo santo, ser trocado só por boas obras, ser trocado só por alguma coisa dessa terra, artifícios humanos, né? Não, o maior presente que venceu a morte foi o sangue do seu Filho. Pronto, lê aí, Henrique. Verdadeiramente 53, tomou sobre si 4. as suas enfermidades. Amém, irmã, pode ler. Se as nossas dores levou sobre si e nós Nos reputávamos por infinito, aflito inferido de Deus, e oprimido. Aflito, ferido e Deus oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos
sarados. Está ouvindo, Ronaldo? Mas ele foi Pronto, pelas suas ferido por pisaduras seus somos pecados. sarados. Né? Então, o castigo, qual era o castigo que estava sobre nós? Ai, irmão, uma dor de cabeça. Ai, irmão, o castigo era que eu perdi a minha perna. Não, o castigo vai parar aqui, a gente vai voltar, viu? Se liga aí. O castigo que estava sobre nós, irmãos, era ir para o inferno. Todos pecaram e separados estavam da glória de Deus. Mas ele enviou o seu filho para resolver esse problema. Então, sendo assim, ele ofereceu o melhor. Certo? Então, será que ele vai aceitar outras coisas? A pessoa diz, não, eu me responsabilizo. Não, diante de Deus, deixa comigo. Eu sou uma boa pessoa, eu não roubo, eu não fumo, eu não se prostituo, não falo. Não precisa ir para a igreja. Não, você está certo. Agora eu? Não. Isso é muito trabalho. Ler a Bíblia, orar, deixar de fumar um pouquinho, deixar de beber um pouquinho. Não, isso aí não faz. Deus é amor, ele me entende. Não é? Então, mas Deus ofereceu o melhor. Então, o homem, para ser liberto, por isso que a Bíblia diz, se o Filho de Deus, né, que é Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é? Não a obra pirateada, não o produto paraguaio, não. É original. Certo? O mal, como o Renildo falou aí, o inimigo, ele cura. Ele cura, ele faz as coisas dele, faz as artimanhas deles, porém, é o que é costume aqui. Ver até um dia desse uma pessoa aqui, ela saiu de longe para vir pagar uma promessa aqui. E eu ensinei. Eu disse, ele vai dar tudo. Ele vai dar tudo. Ele vai dar carro, vai dar casa. Você vai ser uma pessoa muito maravilhosa e feliz nessa terra. Porém, a alma é dele, viu? Por quê? Porque lá em Apocalipse está escrito, ficarão de fora cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas, feminados e todos aqueles que amam praticar mentira. Ou Deus vai dar um jeitinho brasileiro. Certo? Irmãos, e não é fácil. Não é fácil para um homem natural conseguir cumprir a vontade de Deus. O homem natural, entenda. Mas qual é a forma? É aquilo que eu já falei. É aceitar o Filho de Deus com sinceridade, com arrependimento. Ô, Ronaldo. Oi. Todos estão ouvindo aí, né? Vamos. Amém. Pronto. Gostaria de perguntar para eles aí. Por que é que nós evangélicos não pagamos promessa? Porque a gente não faz promessa, a gente faz voto, faz propósito. Mas por quê? Porque ele vai fazer promessa para santo, se santo não é verdadeiro, é de barro, ele não é nada. É porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus, irmão. Então, Não precisa a gente mais correr atrás de nada. A salvação foi de graça. Só que o restante das coisas a gente tem que orar e buscar a Deus. A salvação foi de graça para nós, mas teve um preço, entendeu? Mas é que nem a irmã falou, não serve mais pagar promessa. O ser humano, ele perde tempo nisso, entendeu? Então não há necessidade mais de pagar promessa. E o santo não está ouvindo, falando sobre isso, né? Não é idolatria, a idolatria, mas é importante a gente tratar desse negócio aí para não estar se... Isso aí, irmãos, também vale até no meu gospel, certo? Para a gente aqui, porque um certo líder brasileiro das grandes igrejas, maiores igrejas, ele disse, não, a gente aplica a nossa técnica porque nós sabemos que os brasileiros são idólatras mesmo, aí bota arruda, sal grosso, já dá para saber, né? O povo quer, são assim, a característica dele, aí coloca uma peça, né, um amuletozinho por R$200, por R$100, né? Por quê? Porque, por isso que ele disse, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Eu sei que talvez o contexto não era esse, mas quando o homem não tem o conhecimento de Deus, né? O que vocês estão fazendo aqui, né? Olha só o número, certo? Poderia estar todos, mas tem gente, rapaz, eu vou estudar, eu vou aprender, não, homem, eu já sei, o que eu me quero é só me batizar e pronto. Homem, tá, não vou ter paciência não, mas o estudar, a Bíblia diz que é enfado da carne, mas a gente cresce. Vocês aqui estão tendo um conhecimento, não vão ser enganados. É isso que diz, aprender da palavra de Deus. Certo?
que só Jesus tem o poder de salvar a nossa alma. Não só Amém. salvar, mas atender às petições de uma forma original e não pirateada, porque tem evangelho pirata. O povo está comendo carne por lebre, trocando gato por lebre, né? Gato por lebre. Mas olha só. Imagine, não estou datando, não estou fazendo data. Imagine que Jesus ele voltasse hoje para nos buscar. Você teria alguma dúvida? Queria tirar? Ou você está seguro? Aí bota aí. A casa vai cair. A casa vai cair. Se hoje fosse o seu dia, você está pronto? Misericórdia. Ô, Glória. Certo? Aí. Eu creio que eu estou, irmão. Até um dia desse eu não estava, não. Graças Aí depois que eu comecei a fazer o discipulado, eu fiquei. Ô, Glória, quem dá glória aí? Glória a Deus, né? Amém. É sério. Não vai colocar você na parede, não. Mas tá botando em prática, irmã. O segredo tá aí. Porque tem muita gente que tá naquele hino, não, naquela música do mundo. Deixa a vida me levar, né? Deixa a igreja me levar. É um perigo aí. As coisas... eu tô mais segura agora. Mas se glória a Deus, glória a Deus. E aí você vai dizer o quê? Qual a sua segurança? É certo, irmãos, que você não tem, é por isso mesmo que eu estou falando, você não tem os versículos. Talvez você não tenha a experiência de salvação ainda, propriamente dito. Mas é justamente aí que eu quero lhe ajudar. Você vai postar a sua dúvida. Irmão, eu tenho essa dúvida. Se Deus me chamasse agora, o que é que eu ia fazer? Certo? No tópico anterior, você aprendeu que todos pecaram. Não tem um bom, não. Diz, aquele ali precisa mesmo aceitar Jesus. Que nem o meu vizinho aqui que um dia aceitou, que era o pior bêbado da rua, como eu já falei, comendo carne de cobra. Comendo carne de cobra com cachaça, com um burro mijando em cima da calçada. Perdeu uma caatinga triste aqui, né? Aí Jesus pega, dá um banho nele, agora o homem coloca um som com o hino da harpa o dia todo. Só Jesus para fazer. E eu me dava um dor de cabeça. Um dia desse eu estava orando no salão. Aí Deus disse, está vendo aí, meu filho? Você até pediu para levar, mas eu transformei. Eu faço o melhor. Então, você continue orando no salão. Amém. Então, todos os pecados separados estavam da glória de Deus, né? E o salário do pecado é a morte. Para tudo. A lei se chama lei da semeadura.